Olá, amigos da usinagem, sejam todos bem-vindos. O assunto que eu trago hoje, dando continuidade à questão de rosca, é o ciclo de rosca G33. Este ciclo, então, tanto no comando Siemens como no Fanuc pode ser utilizado, e é um ciclo que ele é passo a passo ou manual. É um ciclo não tão conhecido, não tão usado, devido a essa questão de ter que fazer todas as linhas do ciclo. Assim ele não se torna tão vantajoso, tá? Esse ciclo é constituído da seguinte forma: ele pode ser usado tanto para roscas paralelas, tá? Roscas cônicas com múltiplas entradas, tá? Pode ser usado interno, externo. Então é um ciclo bem interessante de se usar, certo? E ele consiste então da letra X, que é o diâmetro final da rosca, o Z, que é o comprimento, o Q, quando é utilizado rosca com múltiplas entradas, a gente usa o Q ali para orientação da placa, para fazer a questão das entradas de rosca, o R, que é a questão de conicidade, tá? E o F, que é o passe da rosca. Então aqui nesse exemplo, um M30 passe 1,5, tá? Comprimento aí de 30 milímetros. Esse exemplo aqui então tem saída aqui de alívio de rosca, certo? Então como vai funcionar a questão do programa usando o ciclo G33? Então temos lá o início do programa, certo? Então as funções preparatórias, ponto de troca, a ferramenta que a gente vai usar, no caso aqui é uma T101, o M30 passe 1,5, o G97, então lembrando, sempre que for trabalhar um ciclo de rosca, sempre trabalhar em G97 ou RPM fixo, certo? Sempre se atentar a essa questão. E aí vem então o nosso primeiro deslocamento da ferramenta próximo da peça. No caso é um M30, tá? Então eu vou aproximar ela em X35, Z3, tá? No caso aqui é um exemplo, esse valor pode ser maior ou menor, enfim, aí vai depender de quem está programando. Aqui é só a fim didático, tá? Só para dar um exemplo. E aqui então vai vir a minha primeira orientação ou a minha primeira valor de entrada para fazer o início da minha rosca. Neste vídeo aqui eu não vou mostrar para vocês como calcular a altura do filete, como calcular a profundidade final de X, como calcular a primeira entrada para fazer a rosca, tá? Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link de um vídeo que eu fiz anterior sobre o G76, tá? Onde eu falo sobre essa questão. Então, para não se repetir novamente aqui nesse vídeo, é só dar uma olhadinha aí para quem está chegando agora no canal, para quem está vendo os vídeos aí pela primeira vez. Então, dá uma olhadinha naquele vídeo para ver certinho essas questões. E aqui então vou deixar ele um pouco mais compacto, aqui o vídeo um pouquinho mais curto, só mostrando a questão do ciclo G33. Então, retomando aqui, nosso primeiro valor da primeira entrada, para começar a fazer a rosca. Então vem agora o G33, onde é colocado o Z, né, que vai ser o nosso comprimento da rosca, e o F, que corresponde ao passe da rosca. Então fica G33, Z no caso aqui 31,5, que é o comprimento da minha rosca, e o F de 1,5, que é o passe e o avanço aqui do ciclo. E aqui então entra a questão, tem que botar um G0 e botar um valor de afastamento da minha peça. Lembrando, como eu comecei em X35, então eu repito este valor. Boto novamente X35, Z de 3, seguindo aqui o meu primeira orientação. E coloco agora um valor do próximo passe. No caso aqui 28,95. Repete-se novamente o G33 e vocês podem ver agora que não foi colocado o F. Por quê? A partir do momento que você botou uma vez dentro do G33 o F de 1.5, nos demais
G33, ele não precisa mais colocar, porque ele vai estar sempre lendo esse F aqui, tá? Novamente, então, entra a questão do afastamento de X, o afastamento de Z, o novo valor de penetração, G33 novamente, e assim vai se repetindo essa questão. Então, para quem faz programa manual, esse ciclo acaba não se tornando tão interessante de se usar devido a esta questão. Então ele vai se repetindo até chegar na profundidade final aqui, que vai ser o meu 28.05, o meu M30, G33 novamente, afasto então X35, e no caso aqui, como vai ser meu último afastamento, eu posso colocar o Z3 se eu quiser, ou simplesmente já venho para o meu ponto de troca, tá certo? E M30. Então esse aqui seria um exemplo usando o G33 da forma tradicional, certo? Mas eu posso deixar isso aqui um pouco mais interessante, um pouco mais dinâmico, fazendo como? Parametrizando este ciclo, assim deixando ele mais compacto, mais dinâmico, para ser usado aí no dia a dia de chão de fábrica. Então vou trazer aqui um exemplo para vocês então desse ciclo parametrizado, onde nós temos então o início do programa, certo? As funções preparatórias, ponto de troca, a posição da ferramenta lá na torre, G97, segue ali a mesma questão. E aqui então vai vir as minhas variáveis, tá? Que correspondem às dimensões da minha rosca que eu vou querer fazer. Então, diâmetro maior, o diâmetro menor, comprimento da minha rosca, o passe da minha rosca e o incremento por passe, tá? Esse aqui é um ciclo um pouquinho mais compacto, tá? Um pouquinho mais simples, tá? Mas a ideia aqui é mostrar para vocês que a gente pode deixar esse ciclo G33 mais interessante, então parametrizando ele. Então esse aqui são as variáveis que eu vou usar para as informações do ciclo. Então dependendo da rosca que eu for fazer, eu só preencho essas informações aqui de diâmetro maior, diâmetro menor, comprimento, o passe da minha rosca e o incremento que eu quero fazer aí no meu ciclo. Então vem agora a sintaxe do programa, e aqui nesse exemplo eu estou usando o sistema de while, que nada mais é que um sistema de loop dentro do ciclo G33, tá? Então venho aqui com o meu primeiro valor de aproximação, certo? Coloco aqui então o G33, já aqui todo parametrizado. Aqui neste exemplo eu coloquei uma saída angular, tá? Em 45 graus, usando o incremento de U, que é referente a X, e o incremento W, que é referente ao eixo Z. Afasto lá novamente no início da peça. Aqui tem então as variáveis que correspondem aqui ao ciclo e o end, que vai fazer o loop. Então aqui eu coloquei uma condição, então variável 1, que nada mais é que a variável 100, que é o diâmetro maior, menos a variável 104, que é o incremento por passada, tá? E aqui eu coloquei então a variável 1, enquanto for maior que a variável 101, que é o valor final da minha rosca, é para ele ficar se repetindo. Então fica um ciclo bem compacto aqui do G33 usando desta forma, tá? Lembrando que aqui é um exemplo, uma sugestão aí para vocês estarem vendo o ciclo G33 pode ser compactado, então parametrizando ele, dando mais uma opção aí para os amigos da usinagem. A partir do momento que ele atingiu a profundidade da rosca ali, então ele vem para o meu ponto de troca e M30. Então aí mais uma opção aí para os amigos da usinagem, mais um exemplo aí de parametrizado, de uma forma um pouquinho diferente, tá? Usando aí o sistema while, e aqui botando uma questão de saída angular nesse ciclo, tá? Então mais uma sugestão para vocês, espero que tenham gostado, tá? Então pessoal, estou aqui com o 5edit aberto, com o ciclo parametrizado G33, tá? E vamos colocar as informações aqui do exemplo que eu estava usando aí com vocês. No caso, M30 passe 1,5. Então vou botar as informações aqui da rosca. Então o meu diâmetro maior é o 30, certo? Diâmetro menor vai ser
o 28,05. O comprimento aqui eu vou botar 32. O passe da rosca é 1,5 e o incremento que eu vou dar vai ser 0,12. Então ele já formou aí o ciclo da minha rosca, tá? Com as informações que eu botei aí. Aqui no final, então, ela faz a saída em 45 graus. Ele vem aqui no começo, começa a executar a rosca, sai em 45 graus, retorna para o início e assim se repetindo até atingir a profundidade final. E conforme eu botar o incremento aqui, ele vai dar menos passes ou mais passes, tá? Então fica um programa aí bem compacto, bem dinâmico aí para ser usado no seu dia a dia. Bem interessante, né? Esse ciclo aí. Deixa eu aproximar aqui. Então tá aí, ó, as passadas. Se eu aumentar aqui, botar 0,15, ele vai dar menos passes. Se eu botar, diminuir o incremento, ele aumenta os passes, tá? Comprimento, enfim, que eu botar aqui, ele se autoajusta aqui dentro do parametrizado. Então ele fica se repetindo dentro desse loop do while aqui até atingir a profundidade, tá? Então fica aí a sugestão para os amigos. Espero que tenham gostado. Comente aí se vocês já conheciam esse tipo de ciclo, se já usam, se já tinham visto ele parametrizado, tá? Então tá aí uma opção para vocês. Este exemplo aqui, essa sugestão de parametrizado, primeiro comentário do vídeo, tá? Para vocês estarem utilizando, se acharem interessante. Lembrando que esse formato aqui é para o Fanuc, então fica aí para vocês mais essa dica. Compartilhe o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, comente aí sobre o que acharam e até a próxima.